Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá me ouvindo bem? Quase que eu perdi a hora aqui, menino, um minutinho que passa. E aí, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certinho? Que bom. Então, pessoal, eu sou a Flávia, né? Flávia Mendes. Eu sou técnica e pesquisadora da Phytobiot Cosmetics. E a nossa proposta aqui dessas lives é levar sempre um esclarecimento para vocês, para ajudar alguma coisa que a gente disser aqui que vai agregar no teu trabalho como profissional. A gente está aqui para isso, tá? Para facilitar as coisas, para melhorar a compreensão das coisas. E eu sei que quem tem muita profissional de estética ouvindo a gente, tem gente que está começando na área, tem gente que já está há muito tempo na área, então é sempre bom a gente relembrar as coisas que a gente aprendeu em sala de aula e também levar um pouco de prática, né? Algumas coisas diferentes também para quem já está na área há muito tempo, né? Então, sejam todas muito bem-vindas. Bom, a nossa proposta hoje é falar sobre gordura localizada, né? Deixa eu só abrir aqui, eu ver aqui as coisas que eu coloquei para vocês, para a gente falar. Bom, primeiro tópico que eu coloquei lá foi gordura localizada ou gordura generalizada. Na estética, como até eu comentei ontem na live, que a gente falou ontem sobre celulite, é muito interessante que vocês acabam descobrindo que 99% das clientes da estética, elas são sedentárias, né? Então, são pessoas que não têm muito tempo de se cuidar ou por algum motivo ou outro não fazem nenhum tipo de atividade física, não têm uma boa alimentação e cá para nós tem muita gente que procura estética, fala que quer fazer uma modeladora e tudo, mas ela não se preocupa com o resultado porque elas gostam do toque. Concordam comigo? Eu tinha muita cliente assim, né? Ela não está nem muito preocupada com o resultado da estética, ela gosta do toque, né? As pessoas hoje estão já há algum tempo, né? A gente está muito estressado, a gente está muito sobrecarregado, né? A tecnologia, eu falo que é uma bênção e uma maldição, né? Porque ela ajuda muito a gente, mas ela ocupa muito o nosso tempo também, né? Então, porque como dá sempre para a gente fazer coisas mais rápidas, e essa velocidade, às vezes, a nossa cabeça, o nosso organismo não acaba acompanhando, né? O nosso emocional também acaba não acompanhando. E com isso vem uma quantidade de estresse muito grande, porque parece que a gente quer sempre dobrar o nosso tempo, né? E as clientes, elas procuram esse toque, né? Esse cuidado justamente para elas procurarem aí um tempinho para elas aí também como desestresse. Só que aí, é, em consequência, muitas pessoas procuram um profissional de estética para fazer tratamento. Eu quero acabar com essa barriga. E aí a gente tem que avaliar tudo isso com muito carinho. Por quê? Porque a profissional de estética não trabalha com pessoas obesas. Isso tem que ficar muito claro para a profissional. A gente não trabalha, né, seja lá qual for, se você é esteticista, se você é de outra área, mas que você é formada em estética, estou falando para todas as profissionais de estética. É muito complicado a gente trabalhar com pessoas obesas, né? Mesmo porque a gente sabe que a obesidade é sinônimo de doença. A pessoa pode parecer que ela está saudável de certa forma, ela não apresenta nenhum tipo de, de doença muito aparente, mas a gente sabe que a obesidade é uma doença em si, né? Então, e pode ser que a pessoa esteja com todos os seus índices glicêmicos em dia, mas a gente sabe que é uma bomba relógio, que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e que essa coisa não aconteça na sua maca, sabe? Então a gente tem que ter muito essa preocupação, tem que ter muito esse cuidado para saber se a pessoa que está deitando ali na maca, que ela está te escolhendo como profissional dela, ela tem a total confiança de que você vai cuidar dela porque você sabe o que você está fazendo.
né? Então não adianta a gente oferecer, na verdade não é o cliente que escolhe a gente, nós é que escolhemos se nós vamos tratar aquele cliente ou não. Entendam isso como uma forma de amor pelo próximo mesmo, porque eu não posso ser negligente e oferecer aquilo que eu não posso dar resultado para o cliente, sabe? Então a gente tem que sempre olhar como se fosse a gente que tivesse deitado na maca. Então, sinceridade sempre, mostrar, né? Tem formas carinhosas de sermos sinceras, né? Não vou falar, não vou tratar de você porque você é gorda, jamais, né? Falar uma coisa dessas, mas assim, para a gente começar um tratamento, para que dê resultado, para que atenda a sua expectativa, né? Eu preciso de que você consulte um médico, consulte um cardiologista, algumas coisas, sabe? Pedir um parecer de outros profissionais que têm mais capacidade, que têm outras capacidades, na verdade, de investigação para saber se aquela pessoa está apta a fazer o tratamento estético. Ontem eu estava comentando sobre o prontuário estético. O prontuário, olha quanta coisa que, só nesses minutinhos que a gente começou aqui, quanta coisa que é importante estar escrita lá no seu prontuário quando a gente fala sobre gordura localizada, né? Porque se esse cliente ele tem a gordura generalizada, principalmente abdômen muito protuso, a gente sabe que a gordura visceral ela é extremamente problemática, a gordura abdominal ela é extremamente perigosa, porque a gordura abdominal é um sinal, sim, um sinal clássico aí de algum problema cardíaco, né? Que ou tá perto de surgir alguma coisa, porque ele aumenta muito, né? As mulheres que têm mais de 1 metro de circunferência na linha do umbigo, elas aumentam em 70% a chance delas desenvolverem algum problema cardíaco. Pensa, gente. E a gente começa a trabalhar com um monte de coisa que vai acelerar o metabolismo dessa pessoa, que vai ajudar, que vai mexer com isso, com tudo isso, e aí a gente fica à mercê de saber ou não se essa pessoa vai passar mal na maca ou não, dependendo do procedimento. Sabe? Então, assim, as escolhas têm que ser muito conscientes, né? Por isso que eu falei, nós é que deveríamos escolher os clientes que nós vamos atender, para a gente passar segurança, porque é um ser humano que está deitando na nossa máquina. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, para ficar claro aí, as pessoas que têm gordura generalizada realmente têm gordura espalhada para o corpo todo. Então, gordura localizada é um pouquinho no flanco, é um pouco infraabdominal ou supraabdominal, é um pouquinho no braço, sabe? É um pouquinho entre coxa, um pouco de culote. Ela pode ter vários locais, mas ela não pode estar obesa. Entendem essa diferença? Para a segurança de vocês mesmo que eu tô falando isso, tá bom? Outra coisa, eu consigo acabar com a gordura da cliente? Porque assim, existem vários segmentos que dizem, você faz isso, acaba. A gente sabe que até não existe nenhum método que seja definitivo para um ser humano que está vivo, não é verdade? Então, é muito comum aí as pessoas que fazem lipoaspiração, que você elimina temporariamente aquele excesso, aquele excedente de camada adiposa em excesso que está disponibilizada ali no corpo dela. Mas aí o que vai acontecer? Ela vai comer, ela está jogando, né, mais energia, mais nutrientes para dentro do corpo, e se o corpo dela não está acostumado a metabolizar isso de uma forma rápida, é lógico que o acúmulo vai acontecer novamente e ela vai sendo depositada nos mesmos lugares aonde ela estava acostumada. Entende? Então, assim, não existe nenhum método definitivo. Eu vou fazer lipoaspiração, eu vou fazer lipocavitação, eu vou fazer criolipólise. São métodos diferentes, mas com o mesmo propósito. Porém, a gente tem que ter muito cuidado na orientação do cliente. Se a pessoa que está procurando vocês para fazer qualquer técnica de redução, como está a ingestão de gorduras, de coisas calóricas, de alimentos calóricos, né? A primeira pergunta quando o cliente chega é fazer: como você chegou a acumular, quanto tempo já tem essa gordura localizada, essa pochete aí que você quer se livrar dela? Começa com essas perguntas, porque aí você vai descobrir que tem coisas que são extremamente absurdas. Por exemplo, eu tive uma cliente que chegou para mim: Flávia, eu queria
tirar essa gordurinha que eu tenho aqui na barriga. Isso é uma gordura de gravidez. Eu falei, de gravidez? E quantos anos tem o seu filho? 21. A minha cara, gente, 21 anos que ela tá com aquela barriga e fala que é de gravidez, não tem como, sabe? Então, assim, barriga de gravidez a gente sabe que ela vai embora rápido, mas, né, depois são os hábitos que a gente vai adquirindo, as coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, não é o que a gente come no fim de semana que estraga a gente, né? Digamos assim. É sempre o que a gente tem do dia a dia mesmo que a gente faz que vai fazer toda a diferença. Deixa eu ver só uma pergunta. Para clientes pós-bariátricos, alguma contraindicação? Depende do pós-bariátrico que você está falando. Por quê, Thaís? Se é um pós-bariátrico imediato ou se é um pós-bariátrico tardio, médio ou um tardio mesmo, entende? Depende muito do estágio que ele se encontra, né? Então, se você pega um pós-imediato, você já sabe que é mais adequado ali fazer a drenagem e tal, com todos os cuidados. Se for a médio prazo, fazer mais técnicas manuais ou um ultrassom no máximo e poder fazer, se ele é pós-bariátrico, já tem tempo que ele fez a bariátrica, ele voltou a engordar novamente, aí por aí, esse cliente eu já não pegaria, porque ele já tem uma dificuldade de emagrecer e aí eu pegaria somente para ajudar a melhorar o metabolismo celular, mas com a intenção de acabar com alguma coisa no corpo dele, jamais, tá? Até porque se ele fez a bariátrica e ele volta com os hábitos antigos, como muita gente que a gente conhece faz isso, né? A pessoa acabou de fazer a bariátrica, passou uma semana, ela tá tampada no sorvete, ou ela come pastel, come fritura, come um monte de coisa, e a gente sabe, não é porque ela reduziu o estômago, porque o estômago é elástico, ele vai aumentar de tamanho novamente. Então, se a pessoa não está se cuidando, aí fica bem complicado. Mas se for uma pessoa certinha, que você quer ajudar e que ela está disposta, que ela está seguindo todas as orientações, aí as contraindicações são básicas mesmo de pós-imediato, pós-tardio, aí dá para fazer tranquilo, tá bom? Então, como eu disse, não dá pra gente acabar, não existe nem... Queria, também gente, século XXI, sabe? A gente já tinha que ter alguma coisa que a gente piscasse assim, a gente já tava magra. Também acho que né? Que a coisa já tinha que ter evoluído nesse ponto, né? Que a gente fizesse qualquer coisa mais rápida para poder ganhar músculo, né? Então, assim, mas tudo tem um trabalho, tudo tem, né? O nosso corpo, em muitas coisas, ele ainda tem a sua forma primitiva, né, de agir, então a gente tem que respeitar, por isso que a gente tem que conhecer bastante a fisiologia, para que a gente entenda de forma mais clara que o que eu vou fazer vai dar resultado ou não, porque eu vejo muita gente preocupada em comprar equipamentos que custam 100 mil reais, 200 mil reais, aí eu vou ter muito mais cliente com isso, eu vou ter muito mais resultado com isso. Gente, sinto muito, mas não vai. Sabe? Porque não é o aparelho que vai fazer esse milagre todo. Em algumas pessoas ele vai funcionar, em outras pessoas ele não vai funcionar, porque cada corpo responde de uma maneira, cada corpo tem a sua necessidade e lembrando muito não só da genética, mas principalmente da epigenética. A pessoa ela já tem a predisposição genética de acumular uma quantidade de gordura maior, já vem isso de uma família, mas ela quer fazer tudo direitinho, ela tenta ter uma boa alimentação e mesmo assim ela engorda porque a genética dela está ali presente e ela vai tentando equilibrar, de repente se tornar até a pessoa menos obesa da família, porque ela tenta de todas as maneiras seguir uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, ter uma vida saudável. E mesmo assim ela pode continuar com um determinado grau de sobrepeso ou mesmo de obesidade. Tá? Então, tudo isso são fatores que a gente sempre tem que levar em consideração. Então, por regra, trabalhem com pessoas que têm realmente gordura localizada para que vocês consigam ter resultados efetivos e com segurança para poder tratar essas pessoas e elas terem os resultados que elas foram buscar. Tá? O que a cliente pode fazer para me ajudar? Bom,
A cliente ou cliente, né, que tem a gordura, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre como essa gordura é formada, né? Como é que essa gordura foi parar ali. Então, em vários estudos já apontam que o fator que desencadeia o excesso, né, que determina mesmo a quantidade de gordura localizada ou gordura generalizada que a pessoa vai ter no corpo, tanto o homem quanto a mulher, são os hormônios sexuais. Então, gente, vou falar um pouco para vocês aqui dos hormônios, vou falar um pouco para vocês agora, principalmente porque fatores que determinam a obesidade, a gente sabe que grande parte é a alimentação, né? Principalmente a alimentação rica em carboidratos, em farinha branca, em gordura de má qualidade ou gordura saturada. A gente sabe que tem diversos fatores alimentícios aí que vão de produtos alimentícios que são oferecidos no mercado que não tem valor nutricional nenhum, que são extremamente calóricos e vão levar aí a pessoa a ter um acúmulo muito grande. Então a gente sabe que esses hábitos, né, a falta de exercício físico, a gente sabe de tudo isso. E os fatores genéticos que eu já comentei, e agora eu vou falar para vocês dos fatores hormonais, tá? A deposição de gordura, para vocês terem uma ideia, o homem tem de cerca de 10 a 15% de gordura acumulada no seu corpo e a mulher já 20 a 25%. Tá? A gente tem muito mais, né, uma quantidade de gordura muito maior do que os homens, né, no corpo. E isso é devido justamente aos hormônios, tá? O estrogênio, ele é o hormônio feminino e ele tem um acúmulo muito maior na região de coxa, de quadril e de glúteo, tá? Já é bem característico aí de um biotipo ginoide, né, que tem uma facilidade para acumular. Justo por que acumula a gordura nesses locais? Porque exatamente são nesses locais que nós temos a maior quantidade de estrogênio no nosso corpo. Tá? Por isso que há um acúmulo, um estímulo aí de deposição de gordura maior nesse local. Só que depois que a gente entra na menopausa, como a gente vai perdendo bastante estrogênio, aí a gente começa a emagrecer. Então, terrível, né? Ou seja, a gente passa com essa grande quantidade de estrogênio praticamente a vida toda, né? Já a testosterona, né, o hormônio masculino, ele já é mais característico aí do biotipo androide, né? Então, o acúmulo maior dele, da testosterona, é justamente em locais de abdômen, de tronco, pescoço, braços também, um pouco das costas, sempre membros superiores, tá? Então, o acúmulo é muito mais facilitado aí nessas regiões. E é muito interessante que esse hormônio feminino, ele é responsável, né, pela ovulação, pelas características femininas, pela textura da nossa pele, pelo tipo do nosso cabelo. Então a gente sabe que ele é um hormônio extremamente importante, ele tem funções de distribuir a gordura do nosso corpo, estimular a formação de massa óssea, estimular o desenvolvimento mamário, proteger as células nervosas e também preparar o corpo aí para a geração de um bebê, tá? Na gravidez. Então a gente sabe que ele é extremamente importante. Deixa eu só responder aqui antes que eu perca. Desde quando descobri a SOP é bem difícil manter o sobrepeso, é bem difícil me manter no peso. Até mesmo pelos outros problemas de saúde que tenho. Gigi, essas coisas são bem características mesmo, né? A gente vai, na verdade, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio do nosso corpo, né? Porque problema de saúde, né, de forma geral, eles são temporários, a não ser situações de doenças mais graves, né, ou de alguns problemas aí mais sérios que a pessoa leva bastante tempo, né? Mas a gente tem sempre que buscar uma solução, né? Porque a gente sabe que os medicamentos eles não curam a gente, eles só melhoram alguma coisa. Então a cura mesmo acho que vem de hábitos que a gente vai buscando para tentar manter o equilíbrio aí do nosso corpo. Bom, quando o estrogênio está desequilibrado, então eu falei para vocês sobre o estrogênio da forma de tudo que eles são benéficos aí no nosso corpo. Agora vamos falar de quando a gente tem desequilíbrio de estrogênio, tá?
Ele aumenta a viscosidade da substância fundamental, ou seja, do líquido intersticial, ou seja, ele vai sobrecarregar aí o sistema linfático, né? Ele altera o trabalho aí dos vasos sanguíneos, altera o funcionamento do sistema linfático, altera a metabolização da gordura e a progesterona ela causa os mesmos efeitos, porém em menor intensidade, tá? Então, aí eu pergunto para vocês vão escolher um produto, um creme, por exemplo, de massagem, que tem vários ativos legais que vão ajudar aí o organismo e tudo, vão ajudar na redução de gordura localizada e tal. E aí o que acontece? Se esse produto que você escolheu para utilizar, ele contém parabenos ou benzofenonas, metilparabeno, propilparabeno, sabiam que os parabenos se comportam como estrogênio dentro do nosso corpo? Pensa que você está trabalhando para escolher um excelente produto com diversos princípios ativos maravilhosos e esse produto contém os parabenos e aí, meu amor, todo o seu trabalho vai por água abaixo. Por quê? Quando os parabenos eles são introduzidos na nossa pele, que eles estão dentro da composição de determinados produtos, metilparabeno, propilparabeno, igual eu falei para vocês, eles se comportam dentro do organismo como se eles fossem estrogênio. Então, você ao invés de melhorar, você está piorando o quadro, seja um quadro celulítico ou um quadro de gordura localizada, tá bom? Então tomem bastante cuidado, pesquisem, olhem bem a composição dos produtos que vocês usam, para que vocês... às vezes você tem vários produtos e utiliza o mesmo há muitos anos e não tem essa informação e é importante que você saiba para que você não tenha... É igual, por exemplo, tem protetor solar que contém substâncias que dão câncer de pele. Olha que coisa mais incoerente, né? Então, a mesma coisa aqui, se você utiliza algum produto que tem parabeno, ele vai aumentar a quantidade de gordura localizada e principalmente aumentar a quantidade de celulite que a sua cliente já tem no corpo. É muito doido isso, né? Mas é bom a gente estar sempre informado para que a gente não tenha, né, más informações, a gente não tenha problemas aí na hora de desenvolver aí esses trabalhos. Então, é extremamente importante, a gente sabe aí que o surgimento, a forma de aparecer, de multiplicação das células de gordura no nosso corpo, a gente tem a mesenquimal, que é a célula mãe, né, a célula embrionária aí, a célula tronco embrionária, que vai dar origem ao lipoblasto, né? O lipoblasto é a célula que vai dar origem aos adipócitos, que são as células de armazenamento de gordura do nosso corpo. Existem adipócitos multiloculares, uniloculares, então são dois tipos aí importantes para a gente saber. Os multiloculares a gente tem somente, ou seja, que eles têm várias gotículas de gordura dentro do adipócito, tá? Então, consequentemente, eles têm várias mitocôndrias, né? O metabolismo dele é muito mais acelerado, tem diversas mitocôndrias, diversas gotículas de gordura. E aí, eles servem para manter o equilíbrio térmico do nosso corpo, né? De proteção da homeostase aí, de manter a homeostase do nosso corpo. A gente tem essas gorduras em pouquíssima quantidade no nosso corpo, principalmente na fase adulta, que elas se localizam mais na coluna e na região do pescoço, tá? Que são conhecidas aí como gorduras marrons. Já a gordura branca, que é a unilocular, ela tem uma única mitocôndria, um único núcleo, uma única gotícula de gordura, uma única gota de gordura. A gordura toma conta, né, de toda a célula. E aí, o que acontece com isso quando a gente começa... Como é que ocorre o processo de como a gente começa a ter gordura localizada? Isso é muito importante vocês saberem para saber explicar isso para a cliente, para que ela se conscientize que ela tem que te ajudar, né? A gente tem ali os porteiros, os mensageiros endógenos, que são os alfa-receptores e os beta-receptores. Eles têm a função dentro do adipócito de controlar a quantidade de energia que entra dentro do adipócito e, consequentemente, a quantidade nos beta, e eles vão
regular a quantidade de energia que sai. Sempre que o nosso corpo receber uma oferta de gordura, ele vai puxar para dentro do adipócito, tá? Para armazenar essa energia. E a gente tem os beta-receptores que vão liberar essa gordura conforme o recrutamento do nosso corpo, conforme o nosso corpo necessita. E aí, o que vai acontecer? Durante esse período, quando a gente começa a ter uma boa alimentação, uma quantidade de gordura, de oferta de gordura boa para o nosso corpo, ela vai fazer o armazenamento e de forma cuidadosa, né? Não é de forma exagerada. E aí a gente está, por exemplo, fazendo uma boa atividade física. Todos os dias eu faço uma atividade física, eu estou acelerando o metabolismo do meu corpo. Então os beta-receptores, eles começam a liberar essa gordura para diversas funções aí do meu corpo. Então, gente, eu tenho um equilíbrio, né? Eu tenho um equilíbrio entre a entrada e a saída de gordura dos meus adipócitos. Pois bem, quando é que começa a dar errado? Quando eu aumento muito a oferta e diminuo o gasto, tá? Então, eu gasto menos, vamos supor. Por que é sempre recomendado a gente não comer coisas que de alto índice de carboidratos, porque de alto índice glicêmico, principalmente durante a noite? Porque logo depois que a gente vai comer, a gente vai deitar. A gente não vai fazer, normalmente a gente não faz exercício físico logo depois de fazer esse tipo de refeição. Então, a gente acumula muito mais justamente porque a gente vai ficar em repouso e vai gastar muito menos. Esse gasto calórico, obrigada, Flávia, esse gasto calórico aí vai ser zero praticamente, né? Porque dormindo a gente gasta muito pouco. Então, quando as coisas começam a dar errado, quando a oferta é muito grande e o gasto é muito pequeno, entendem? E aí a cliente de vocês, a nossa cliente, vai chegar e vai falar, olha, eu quero fazer um tratamento, você começa a ter todos os cuidados, você faz a desintoxicação, você faz a hidratação, seja para celulite ou para gordura localizada, você tem todos os cuidados, você faz cada dia que a cliente vai, você faz um procedimento diferente para dar um susto no corpo dela, usa princípios ativos importantes que vão acelerar esse metabolismo, que vão favorecer essa lipólise, e aí a cliente sai e vai comer uma pizza, ou vai comer alguma coisa de altamente calórica, ou ela não faz exercício nenhum. Então assim, e ela vai 2 vezes na semana para fazer, ou 1 vez na semana para fazer o tratamento estético com você, e ela tem 5, 6 dias para fazer tudo errado. Essa conta vai fechar, gente? Não vai, sabe? Não vai fechar nunca. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado para que a gente tenha, né, ter essa percepção e saber o que a gente pode fazer de melhor para realmente dar o resultado que a cliente precisa. Outra coisa, concluindo ainda a forma como você vai explicar isso para ela, é que quando existe uma quantidade de oferta muito grande, esse adipócito ele vai inflando, ele pode aumentar bastante aí o seu tamanho, tá? Ele vai aumentar muitas vezes o seu tamanho, tem 10 vezes aí o seu tamanho, e infelizmente, gente, esse adipócito não explode, sabe? Não é isso que vai acontecer com o adipócito, ele vai fazer essa hipertrofia adipocitária até a máxima capacidade dele, e depois ele vai fazer uma hiperplasia adipocitária, ou seja, ele vai se multiplicar. É maravilhoso, né? Mas ele vai simplesmente se dividir e vai se multiplicar. Então, um que tá lá bem gordão, ele pega e se multiplica. E isso é dessa forma, quando você explicar isso para a cliente, ela vai entender o perigo que tá ali, sabe? A forma como é difícil a gente fazer essa eliminação, né? Se eu não tiver ajuda, porque, gente, igual eu falei, você pode ter criolipólise, pode ter criofrequência, pode ter o que for de aparelho de última geração. Se a cliente não te ajudar, não vai adiantar absolutamente nada. Então, quem conscientiza a cliente
para poder fazer com que as coisas deem certo, somos nós profissionais. Para que isso tenha realmente resultados efetivos, tá? Para que vocês tenham muita tranquilidade em fazer um trabalho que realmente dê retorno para elas. E isso, por isso que eu falo, não é adequado a gente oferecer para cliente 10 sessões, por exemplo. Porque se você tem 10 sessões oferecendo 10 sessões, a pessoa cria expectativa que em 10 sessões ela vai perder toda a gordura da gordura localizada dela ali em 10 sessões. Você pode oferecer 10 sessões sim, mas dentro de um programa de tratamento. Olha, nós vamos começar fazendo tantas sessões, mas o que eu recomendo para você são 3 a 4 meses de tratamento para a gente começar a ter resultados significativos. Então, a pessoa sabe que você não está enganando ela, você não acaba não criando expectativa em cima de um número, sabe? E a partir de quando que a gente começa a ver resultado? Gente, tudo depende, sabe? Eu acredito que a gente já comece a ver resultado de tudo que a gente vai fazer, tanto no corpo quanto na face, desde a primeira aplicação. Porque qualquer coisa é melhor do que nada, sabe? Qualquer procedimento é melhor do que nada. Então a pessoa ela já sente que o corpo dela está mexido, que começou a ter uma modificação de alguma coisa. E se tratando de gordura localizada, não se preocupem com fita métrica. Faz a perimetria lá com a fita, logo no primeiro, só para você ter pelo menos um pouquinho de referência. Mas se atenham às fotos. Por quê? Porque massagem incha. Então, se você esquecer um dia e for fazer a perimetria dela um dia que você acabou de fazer a massagem, as medidas dela vão estar totalmente mais altas, bem mais altas do que quando você começou no primeiro dia, que você sempre mede ali antes de começar a fazer qualquer coisa. Então, se isso acontecer, né, para você não ficar frustrado, de repente você não esquecer, ou a própria cliente também não ter essa percepção, não se preocupem com fitas. Se você tem um adipômetro ótimo, o adipômetro é um ótimo sinalizador aí para você, mas a fotografia não tem coisa melhor, porque você mostra, pede a cliente para tirar as fotos dela em casa também para ela ter um arquivo. Isso é muito importante porque a gente olha para o nosso corpo todo dia, a gente não tem essa percepção, mas a gente começa a reparar quando uma roupa está mais larga, quando aquela calça que não te entrava começou a entrar, sabe? Que a tua blusa tá ficando mais larga. Então, isso é o que vale, sabe? Isso é o que vale de verdade. Até porque na balança não vai fazer muita diferença. Então, a gente vai ter mesmo uma excelente referência quando a gente está falando aí de fotografias. Faz um arquivo para cada cliente. Antes, durante, sabe? Principalmente durante. Por quê? Porque se você está vendo, observando que tem algum problema que a cliente não está perdendo nada, você tem que continuar, voltar a fazer toda a sua investigação inicial e ver o que essa cliente está fazendo que ela não tem um resultado. Vou contar um caso rapidamente para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha uma cliente que era minha amiga de infância, começou a fazer tratamento estético comigo. E eu estava fazendo, e ela escolheu logo o tratamento melhor que eu tinha, que tratava celulite, gordura localizada e flacidez ao mesmo tempo. Então eu fazia tudo, ela tem a minha idade, então o biotipo dela era androide, ela não tinha acúmulo de gordura nos membros inferiores, sempre, né, nos membros superiores, né, um acúmulo de gordura, e ela era fumante e ela bebia, né? E aí eu sempre falei com ela, e eu olhava muito os pés dela, tinham as pernas dela, tinha muita telangiectasia, tinha muito problema circulatório porque ela fumava bastante. E aí ela tinha um abdômen muito protuso, assim, bem redondo. E aquela gordura túrgida, sabe? Que você pegava aquela gordura bem durinha, já tinha tempo que ela estava ali, um acúmulo muito grande. E aí eu conversava com ela falava, não, mas eu só bebo fim de semana e tal, fumar eu fumo mesmo, mas eu como minha comida é direitinho, porque eu sou professora, eu me alimento na escola e não sei o que e tá. E aí, gente, eu fiz as primeiras sessões com ela, fiz o primeiro mês com ela, e quando eu fui fazer a perimetria, que naquela época, desculpem, não tinha celular que tirava foto, tá? Tava começando, naquela época que estava começando a surgir, e não tem tanto tempo assim, tá?
Estava começando a surgir os celulares, né? Não tinha, a gente trabalhava muito com telefone fixo naquela época e não tinha celular que tirava fotografia, então a gente tinha que ter máquina e revelar, porque também não era muito comum você ter uma máquina digital, então era um negócio um pouquinho mais complicado. E aí, então por isso que eu não fazia fotos, eu fazia mesmo a perimetria. E aí, o que que aconteceu? Eu fiz o primeiro mês, ela não perdeu nenhum centímetro. De nada, nenhuma. Eu trabalhava corpo inteiro, mesmo ela tendo a adiposidade localizada em membros superiores. Eu sempre trabalhei minhas clientes corpo inteiro. E aí, por mais que eu focasse, né, nos membros superiores e tal. E aí eu conversei, eu falei assim, olha, eu vou te dar mais um mês de tratamento, tá? Porque eu quero entender o que está acontecendo com o seu corpo. E aí fui fazendo coisas diferentes, cada dia eu fazia, um dia eu fazia termo, outro dia eu fazia crio, e fazia manta térmica, todos eu tinha ultrassom, fazia tudo que vocês possam imaginar, que eu sabia, eu fazia nessa cliente. Gente, terminei mais um mês de tratamento e ela não teve resultado nenhum. E aí, durante as conversas que eu tive com ela falava assim, hoje eu vou sair daqui, chegou no horário depois que ela saiu da escola e falou assim, eu vou pro restaurante do meu namorado, eu vou agora pro restaurante do meu namorado encontrar umas amigas da escola. E isso era numa quarta-feira. Eu falei assim, mas qual o restaurante que é do seu namorado? Aquele de comida árabe que tem lá no bairro e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas você vai pra lá todo dia? Eu vou sempre depois que eu dou aula à noite também. E aí depois eu encontro com o pessoal lá também, não sei o quê. Gente, ela bebia todo dia e não me falou. Ela fumava pra caramba, porque quando a pessoa bebe, quem fuma acaba fumando mais, quem bebe acaba fumando mais. E ela comia o quê? À noite se entupia de carboidrato. Entende? Então, assim, no primeiro mês eu não consegui descobrir isso dela. Era uma coisa assim que, lógico, ela nem ia me falar. Mas na conversa a gente vai descobrindo, ou seja, foram 2 meses de tratamento, um que ela pagou, um que eu dei de graça para ela e a gente não teve resultado. Eu conversei com ela, olha, ou você muda os seus hábitos, ou não é que sou eu, não é que são os produtos que eu trabalho. Ninguém vai conseguir dar resultado para você se você não mudar os seus hábitos. Aí ela parou de fazer o tratamento, ela falou assim, parar de fumar eu não consigo e eu gosto de beber mesmo, então eu não vou fazer mais. Eu falei, tá bom. Então, assim, eu escolhi não tê-la mais como cliente também, sabe? Então, para não ter esse tipo de problema, acredito que vocês também, com certeza, passam por isso ou já passaram por isso, porque é muito desagradável. A gente fica frustrada, né? A gente acha que é a gente que está com algum problema, mas infelizmente é uma dó. Né? A gente fica porque a gente sabe que a gente consegue dar excelentes resultados quando a pessoa está comprometida. Então, a cliente, para a gente atender, para a gente ter realmente resultados, seja no que for da estética, o que for que a gente escolha, que a cliente necessite, que a gente escolha para fazer, é 100% do meu comprometimento como profissional. Estou dando 100% de tudo que eu sei, de tudo que eu me comprometo para te atender. Então, você, cliente, tem que dar 100% do seu comprometimento para que esse tratamento dê certo. Nunca coloca 50%, sabe? Porque ela vai botar a culpa na sua metade, entende? Então, se comprometam 100% e elas também têm que se comprometer aí 100%. Então, eu expliquei para vocês aí sobre a gordura, né? Como ela faz a sua hipertrofia adipositária aí, a hiperplasia adipositária, que ela vai fazendo uma multiplicação aí dessa gordura. Só que hoje no mercado, gente, as coisas evoluíram muito, né? Os princípios ativos, a gente tem princípios ativos extremamente nobres aí Alguém acho que perguntou aí se vai ter live de microagulhamento. Vai sim, tá? Desculpa, eu vi a pergunta, mas eu tava focada aqui, eu não respondi na hora. Amanhã nós vamos ter uma live somente sobre fatores de crescimento, a desmistificar esse negócio de fator de crescimento que as pessoas às vezes deixam de utilizar porque não conhecem, né? Então a gente vai conhecer a fundo amanhã sobre fatores de crescimento, de todos os tipos de fatores de crescimento disponíveis no mercado da estética, o que eles podem fazer, a forma como vocês podem aplicar tops dos princípios ativos, tá? E na quinta-feira
Nós vamos ter a Viviane novamente, tá? Peraí, deixa eu olhar aqui. Isso, a Viviane Montresol, tá? Que aí vai complementar, essas lives vão acabar complementando uma outra. Então vai ter aí amanhã fator de crescimento, todos os fatores de crescimento, e na quinta-feira vão ter uma live com a Vivi falando de microagulhamento profissional. Semana passada a Vivi esteve com a gente falando que teve. A gente está falando de microagulhamento, falando de pós-microagulhamento, né? Então amanhã não, quinta-feira nós vamos ter a Vivi de volta para falar só sobre microagulhamento profissional, umas dicas fantásticas aí, né, que a Vivi tem. Ela é uma excelente profissional, ela é professora também, então ela tem muita dica legal aí para passar pra gente. Então, amanhã sobre fatores de crescimento, quinta-feira sobre microagulhamento profissional, e a gente fecha a semana de volta com o Rodrigo Lomba para falar de acne, né? Que é aquele dia que a gente estava fazendo a live com ele, teve um problema no Instagram que acho que ninguém conseguiu fazer live naquele horário, e nós remarcamos então aí para sexta-feira, tá? Então, semana nossa aí já está completa, tá bom? Então, voltando aqui sobre os princípios ativos, é muito interessante como que isso foi evoluindo. Porque hoje, por exemplo, gente, eu tenho princípios ativos que inibem a entrada. Lembra que eu falei para vocês que a célula, que o adipócito, ele tem alfa-receptores e beta-receptores? A gente tem princípio ativo que inibe a entrada do excesso de gordura dentro da célula. Ou seja, se aquela sua cliente safadinha que comer a pizza depois do procedimento, esse princípio ativo vai estar super ativo ali para evitar com que aquela ingestão não entre dentro das células naquele momento, tá? Então é uma tecnologia muito interessante, né? Tem muitos princípios ativos bons na estética, eu vou citar alguns aqui para vocês. E tem outros princípios ativos também que vão estimular a lipólise, a saída, né? É como se o organismo ele fosse enganado, como se esses receptores fossem enganados, tá? Enganados. Então, imagine aí, o alfa-receptor. O alfa-receptor é aquele que faz o armazenamento de gordura dentro do adipócito. Aí, o que acontece? Esse cara é 2x2, um armário que fica ali, tá? Simplesmente só captando, só deixa entrar, só deixa entrar, só deixa entrar, beleza. Vamos entrando, vai passando todo mundo com passe livre para poder entrar, e aí vai entrando aquela quantidade de gordura, toda a oferta que tem vai entrando. Só um parêntese. Sabe quando a gente faz lipocavitação? A lipocavitação que não é HIFU, quem tem lipocavitação aí sabe a diferença entre uma lipocavitação comum e uma lipocavitação HIFU. Quem não tem, eu vou falar agora. Lipocavitação normal, lipocavitação daquelas mais antigas, é a lipocavitação que ela vai fazer o rompimento da membrana do adipócito e vai derramar esse triglicerídeo no líquido intersticial. Só que esse triglicerídeo fica livre, né, para o corpo recrutar para poder fazer alguma coisa. Acontece que na lipocavitação comum, nem todo o adipócito ele faz essa implosão. Então, os adipócitos adjacentes que estão ali, eles começam a beber de canudinho tudo que foi derramado daquele outro. Olha que negócio doido. Entenderam o que eu falei? Então, se você tem uma lipocavitação HIFU ou a criolipólise, você está estimulando a apoptose, você está promovendo a morte celular. Se você usa um equipamento desse mais antigo, o que vai acontecer? Vai ter um derramamento grande de triglicerídeos livre no corpo, que vai ficar disponível. Se a pessoa não faz nenhum tipo de atividade para o corpo recrutar essa gordura que está ali, ela vai recircular e vai ficar rodando. E não vai ter queima, não vai ter gasto nenhum, entendeu? Não vai ter queima calórica, não vai ter gasto nenhum. Então, olha a diferença, olha a importância de você saber até que tipo de equipamento que vocês vão adquirir. Por isso que eu falo, não compra nada da China, pelo amor de Deus. Não compra coisa que não tem controle, não compra coisa que não tem Anvisa, para você ter uma segurança na hora de você conseguir saber que efetivamente aquilo está realmente te ajudando e não te atrapalhando, tá bom? Aí, voltando lá ao adipócito, a gente tem lá o alfa-receptor, essa gordura vai para o fígado, ela vai circular no corpo inteiro.
tá? Ela vai circular, tá? Helenusa. Oi, meu amor, você falou comigo no grupo hoje, né? Tudo bem? Ela vai passar por todo o organismo, tá? Pequeníssima, pequena, muito pequena. Se passar alguma coisa pelo fígado, é pequena quantidade, porque ela vai demorar para ela circular, ela fica mais liberada, toda essa gordura vai ficar liberada no local onde ela foi derramada. Então, é bem provável que o sistema linfático vai captar também parte dela, mas qualquer coisa que eu faça de uma caminhada, de um exercício físico, logo após eu fiz esse derramamento, desse rompimento dessa membrana ali no líquido intersticial, aí ela vai, né, sendo recirculada, ela vai passando no meu organismo e também vai sendo absorvida pelos outros adipócitos, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, infelizmente essa gordura não vai para o xixi, não vai para o meu cocô. Infelizmente, tá? Seria muito fácil se eu tivesse, qualquer coisa que eu fizesse lipólise e isso fosse no Guyton inteiro. Para vocês terem uma ideia, Guyton é uma referência de fisiologia fantástica, é a maior referência que a gente tem hoje. Eu li o Guyton e eu só encontrei duas referências só duas referências de como essa gordura ela chega na urina, por exemplo, tá? A gordura só chega na urina quando é paciente renal crônico, renal grave em estágio terminal, já hospitalizado, ou quando eu tenho uma fratura exposta. Tá? De referência no Guyton, a única coisa que eu encontrei de encontrar gordura na urina foram essas duas, tá? E a gordura que vai para as fezes é somente aquela gordura aonde eu acabei de me alimentar e eu tomei um orlistat da vida aí, mais conhecido como xenical, que vai fazer cobrir essa gordura com uma membrana, vai passar pelo intestino delgado, onde é na luz do intestino delgado que eu faço a absorção do meu alimento, ela passa despercebido aí, vai direto para o intestino grosso e vai ser eliminada. Só Deus sabe como. Mas, né, que hora que vai, que é um negócio que a pessoa não tem muito controle, mas é só a única forma, ou seja, ela simplesmente foi do estômago para o intestino, ela não passou pelo corpo, então não tem como, infelizmente, nenhum mecanismo que faça essa gordura aí, né, um princípio ativo, qualquer coisa que faça, um aparelho, equipamento, nada que faça essa gordura aí para a urina e para as fezes, tá bom? Então essa metabolização ela vai passar pelo fígado também, mas essa gordura também pode passar pelo fígado, por toda a filtragem, mas em pequeníssima quantidade, porque a minha musculatura está muito mais próxima, ela precisa, né? Toda a minha musculatura precisa dessa energia, dessas gorduras e com certeza vão ser recrutadas primeiro aí, tá bom? O aparelho de radiofrequência seria uma boa opção para o tratamento? Olha, a radiofrequência, ela até ajuda, até por causa da fonte de calor que ela faz, só que existem outros mecanismos, outros equipamentos que vão tratar de reduzir a gordura, reduzir a quantidade de gordura que tem dentro do adipócito com muito mais eficiência, como eu falei, da lipocavitação HIFU e da criolipólise. Tá? Mas por fontes de calor ele vai ajudar, mas muito menos do que uma lipocavitação HIFU e um aparelho de criolipólise, tá bom? Então, gente, deixa eu falar para vocês aqui sobre os princípios ativos que vão ajudar aí a diminuir a ação da introdução de gordura aí dentro a manter essa gordura aí dentro do adipócito por muito tempo, tá? O xantagosil C, por exemplo, tá? O xantagosil C, ele é inibidor da fosfodiesterase, então ele vai acelerar esse metabolismo, tá? Ele tem um resultado muito grande aí na produção de glicerol livre, então ele vai ajudar a estimular essa saída de gordura, né? Essa lipólise. O lipolice também, o lipolice ele é um composto feito de cafeína, L-carnitina, extrato de café verde e azeticoside também, que vão ajudar a metabolizar, a diminuir a quantidade de gordura que é feita, que é depositada aí durante a fosfodiesterase.
favorece a fosfatidilcolina, por exemplo. Gosto muito da fosfatidilcolina, por quê? Porque enquanto eu tenho os receptores alfa e o beta, os princípios ativos que vão inibir a quantidade de entrada e estimular a saída, eu tenho lá fora esperando a fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina, ela faz o quê? Uma solvatação dessa gordura. Imagina aí que ela é o detergente. Sabe? Quando a gente quer lavar aquele prato mais engordurado, ai, tá acabando já, aquele prato mais engordurado, e aí a gente quer quebrar as moléculas de gordura para poder lavar com mais facilidade, a fosfatidilcolina faz isso, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente tem na nossa linha para tratar. A gente tem diversos produtos para tratar pouca gordura. E esse que eu vou mostrar para vocês é para tratar muita gordura, tá? Muita gordura sim, que eu digo, a pessoa tem aquela quantidade de gordura ali infraabdominal, ou flanco, que a gente sabe que é ou gordura danada para a gente conseguir tratar, porque ela é mais túrgida mesmo, ela é bem mais enrijecida. Então vou mostrar para vocês aqui, que é bem interessante, esse aqui, ó. Aparece ao contrário para vocês aí, né? Mas é o Body Fit Creme, tá? Olha que bonito, tá? Essa cor dele assim, ó, mais caramelo, ele é justamente por causa da quantidade de extratos que ele tem, tá? Então vou falar para vocês os princípios ativos que só esse produto tem. Lembrando que nossos produtos são base 100% vegetal, tá bom? Todos os nossos produtos de creme, eles são ou a base de óleo de girassol ou óleo de algodão, tá? Que são óleos biossemelhantes, que são carreadores de ativos que vão levar o princípio ativo aí para dentro da pele. A gente tem esse e tem também, tá na forma do Body Fit Creme e também tem a forma do Body Fit Gel, ó, tá? Que tem essa cor também, justamente por causa da quantidade de extratos que ele tem, tá bom? Então, eles têm os mesmos princípios ativos. A diferença é que o Body Fit Gel dá para você usar com ultrassom ou você usar para envolver a cliente num PVC, jogar na manta térmica, tá? Os recursos que vocês quiserem. Entrem no nosso site, né? Tem onde é a aba de distribuidores? Não tem lá? Tem um... Não, perdão, de onde estão, encontra o distribuidor, não é? Hã? Onde estamos, tá? Tem uma abinha lá no nosso site, fitobeauty.com.br, vai ter uma abinha lá escrito onde estamos, vai aparecer o mapa do Brasil, você seleciona a sua região e aí você vai ver o distribuidor mais próximo. Se você não encontrar, é só mandar um e-mail para comercial@fitobeauty.com.br. Então, eles têm cafeizilane C, que é a cafeína biovetorizada, xantalgozil C, que é um inibidor da fosfodiesterase, argisil C, que ele é antiglicante, ele aumenta a lipólise, ou seja, ele é o que atua ali no receptor beta, que é o responsável pela saída, o lanacris, que é responsável pelo receptor alfa, por inibir o receptor alfa, não vai deixar entrar aquela quantidade de gordura. E o lipolice, que é um complexo que eu falei de L-carnitina, cafeína, chá verde, azeticosite. Arnica, que é anti-hematoma, analgésico, anti-inflamatório. Gengibre, que não precisa apresentar, que vocês sabem. Centela, era, castanha da Índia, cavalinha, algas, café verde e guaraná. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 princípios ativos em cada produto desse. Então, não é um produto simplesmente só com cafeína que ele vai ajudar na lipólise e tudo mais, mas de uma pequena quantidade de gordura. Entendem? Por isso que no início eu falei para vocês. Esses são produtos específicos para a gordura túrgida, para aquela quantidade de gordura, aquela pessoa que também é sedentária, que tem uma dificuldade de estimular o metabolismo também. Então a gente tem aí uma aceleração metabólica muito importante para ajudar na redução. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês também, lá no nosso site tem uma aba protocolos. Tá? No final da página você coloca o teu e-mail e recebe na hora todos os nossos protocolos. Eu mesma desenvolvi protocolo a protocolo, coloquei lá a forma de se usar, tanto os faciais quanto corporais, são mais de 100,
tá? São mais de 100, o menino fica me apertando aqui, falando que tá acabando, né? Que nervoso. São mais de 100 protocolos faciais e corporais, tá? Que vocês vão receber. E no finalzinho, sempre tem a indicação home care para que você auxilie a sua cliente a utilizar o home care de acordo com aquela sugestão de procedimento. Não é para você seguir protocolo. Protocolo é para você ter uma ideia do nosso raciocínio aqui, de acordo com os princípios ativos que nós criamos, para que você tenha um norte. Fique à vontade para criar os seus próprios procedimentos, mas a gente dá essa sugestão inicial para que vocês consigam entender o raciocínio da empresa também, tá bom? E esse aqui, ó, é o Gel Nanofit, tá? O Gel Nanofit, ele tem cafeína, o Nanocelulitec, ele tem nanotecnologia aqui nesses ativos, que contém cafeína, óleo essencial de chá verde, arnica, palma rosa e o Chantalgozil C, para que vocês dê para cliente, né, vendam aí para cliente para dar sequência nesse bom resultado que vocês vão ter aí com esses procedimentos. Então tem bastante sugestões lá e tem o meu contato lá também, tá? Que é tecnica@fitobeauty.com.br. Estou sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, qualquer coisa do que eu souber eu vou ajudar vocês, aquilo que eu não souber eu vou correr atrás para poder ajudar a si mesmo. Tá bom, gente? Gratidão aí por toda a atenção de vocês. Obrigada por todas as interações, né? Hoje vocês participaram bastante, que bom, fico muito feliz, tá bom? Gratidão mesmo e até amanhã que a gente vai falar sobre fatores de crescimento, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus.